Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Nós estamos no nosso terceiro encontro. A revista que estamos trabalhando é essa que está aqui na tela, da editora Cultura Cristã. Tem como tema eu mesmo e os outros. O papel e o lugar de um cristão em uma sociedade individualista. E hoje, a nossa lição de hoje será unidade e diversidade. Nesta aula, a aula 3, nós vamos aprender que a unidade existente na Igreja de Cristo não anula a diversidade existente entre os membros. Embora nós, crentes, possuímos diferentes dons e vocações, estamos unidos em Cristo pela nossa fé comum. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Então, antes de iniciar a nossa lição, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento em que podemos estar aqui assistindo, Senhor, e aprendendo um pouco mais da tua palavra, Senhor. Esta é uma oportunidade única que o Senhor coloca, Senhor, em nossos corações, uma oportunidade única que o Senhor traz essa mensagem aos nossos corações, Pai. Eu te agradeço por este momento, que o Senhor continue nos abençoando e que podemos a cada dia aprender mais e mais da tua palavra, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar com a leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versículos de 1 a 6. A primeira tela está dos versículos de 1 a 3. Acompanhem comigo, irmãos. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um estudioso do Novo Testamento e escritor de comentários bíblicos, o nome dele é William Hendrickson, nestes versículos iniciais de Efésios, põe sua ênfase sobre a unidade. Acompanhe comigo. A unidade não é externa nem mecânica, porém interna e orgânica. Durante a aula, irmãos, a gente vai estar falando, talvez seja meio complicado agora no início a gente entender essa frase. A unidade é externa, não é externa nem mecânica, porém interna e orgânica. Mas no decorrer da aula eu tenho certeza que os irmãos vão acabar entendendo o que o autor, que o William queria dizer com essa frase, né? O autor da revista, a revista que nós estamos trabalhando aí da editora Cultura Cristã, esta revista, o autor ou os autores dela adaptaram o comentário de William falando a respeito desses 6 versículos, né? Então William disse que a unidade ela não é imposta por força exterior, senão pela virtude do poder de Cristo que habita em nós. O poder de Cristo que habita em cada um de nós, que procede de dentro do organismo da igreja. Então ele fala que a unidade não é imposta por força exterior, pelas forças de fora, senão pela virtude do poder de Cristo que habita em nós, que procede de dentro do organismo da igreja. Então, daqueles que, na verdade, fazem parte do corpo de Cristo, dos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Então, nesses primeiros 6 versículos, podemos dizer que a igreja é espiritualmente uma. E nós devemos fazer todo esforço para preservar essa unidade.
Eu estou falando aqui preservar porque essa unidade ela já existe dentro do corpo de Cristo. Essa unidade ela já faz parte do organismo da igreja. Quando nós nos tornamos um homem, uma nova criatura, um novo homem, uma nova criatura, e estamos andando nas bênçãos de Deus, também andamos nas bênçãos da igreja em unidade e pureza, se nós nos tornamos parte do corpo de Cristo, desse um só corpo, que é o próprio Cristo. Então, pela graça de Deus, reconhecemos que o corpo é um só, animado por um só Espírito, também um só chamado, um só Senhor, e abraçamos a mesma fé. A mesma fé, um só batismo e um mesmo Deus e Pai. Tem pessoas que vão confundir essa unidade do corpo de Cristo, no sentido de que todos devem ser iguais em expressão individual. Expressão individual, aqui, o que seria expressão individual? Aqui nós vamos, neste momento aqui, nessa lição, nós vamos tratar expressão individual como as características das pessoas. As características, os gostos, os dons que foram dados por Deus a cada indivíduo, individualmente, né? Então, dentro da igreja, preservamos a unidade do corpo, mas também temos que ter ciências que existem pessoas com características diferentes. Características, gostos, dons diferentes. Acompanhe comigo a continuação aqui da leitura bíblica dos versículos 7 até o 9, primeiramente. Primeiro aqui, do 7 até o 9. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Continuando aqui nos outros versículos de 10 a 12 agora. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmãos, observe que todos os cristãos, eles têm em comum o dom de graça, que é a salvação por meio da fé. Então, lá em Efésios, aqui na tela, está escrito aqui o versículo que eu tirei, Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Posto que temos em comum dom de graça, que é a salvação pela fé, também cada cristão recebe alguns dons ou graças particulares para o benefício da igreja. Então, a unidade da igreja em nenhum lugar fica mais evidente no que nessa interdependência orgânica no corpo de Cristo. Então, a unidade que tem o propósito de ser uma bênção em reciprocidade, de modo que a igreja ela possa ser edificada. Ela é edificada. Então, nós precisamos cooperar. Cada um contribuindo com seus dons, com seus talentos, para o crescimento da igreja. O que precisamos ficar atentos é que o vínculo que nos une não está relacionado às preferências pessoais, e sim está relacionado ao amor, pelo qual servimos ao próximo e glorificamos a Deus. As preferências pessoais, o Senhor também colocou em nós. Os nossos dons, os nossos talentos, as nossas preferências, Deus colocou em cada um de nós
Alguns são parecidos, outros diferentes, mas é colocada por Deus para que haja uma articulação entre todos os membros do corpo. Então, nesse sentido, a Igreja de Cristo é abençoada tanto na unidade quanto na diversidade de seus membros. E tem pessoas que costumam associar a unidade em um grupo que gosta da mesma coisa. Tem pessoas que confundem e fazem um misturado aí, achando que a unidade seria aquelas pessoas que têm que gostar das mesmas coisas, têm que fazer as mesmas coisas, né? Tem que assistirem às mesmas coisas, usar o mesmo tipo de roupa, frequentar os mesmos lugares, terem as mesmas opiniões políticas. Então, será que quando a Bíblia fala da união que existe entre aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador, ele está afirmando que precisamos ser todos iguais em tudo? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Vamos ver o que diz a Bíblia a respeito disso. No tópico 1 da nossa lição, vai falar sobre a unidade monocromática. A unidade monocromática é um equívoco que pode ser encontrado em alguns grupos evangélicos, né? Eles definem que essa união monocromática é a comunhão da igreja em termos de nivelamento entre os crentes. Os crentes precisam serem iguais, né? Esses evangélicos, eles se esforçam para um ficar mais parecido que o outro. Então, a sua liderança se esforça também para que isso aconteça. Então, eles ensinam que os crentes da igreja precisam ter a mesma posição política e, de preferência, não só a mesma posição política, mas eles também têm que votar, né, na hora de colocar o seu voto lá não vou dizer que é a urna mais, mas de digitar o seu voto lá, você tem que votar até no mesmo candidato, no mesmo deputado, você tem que votar no mesmo presidente, no mesmo governador, no mesmo vereador, no mesmo senador. Você tem que votar nas mesmas pessoas, né? Tem que gostar do mesmo tipo de roupa. Às vezes a gente vê as pessoas indo para a igreja bem parecidas as roupas, né? Tem até lojas de moda evangélica agora. Então, você tem que ficar mais parecido possível, né? Ouvir os mesmo tipo de música. Tem alguns que falam que o crente de verdade, ele é só aquele que ouve música gospel. Você não pode ouvir outro tipo de música, né? As pessoas precisam assistirem ao mesmo canal. Quando você entra na rede social, você precisa ter cuidado e olha, tem as pessoas certas para você seguir. Você não pode seguir outras pessoas diferentes além dessas, né? E assim por diante. Se alguém destoar deste padrão, né, mesmo que seja só um pouquinho, passa a ser uma pessoa rebelde, você se torna uma pessoa indecisa, infiel, e você é uma pessoa que vai precisar de muita oração, porque você tá saindo fora desse padrão, que é o padrão evangélico, desta unidade que nós estamos falando, que é a unidade monocromática. Então reparem que a unidade monocromática, alcançada neste modo, ela é artificial. Ela é artificial e por isso vai ter curta duração. Eu coloquei aqui, eu escrevi aqui, acompanhe comigo que a união monocromática é uma união artificial, superficial, passageira, hipócrita, que não edifica e tem curta duração. Ela também não respeita nem explora as diferenças individuais que foram criadas por Deus. Então a unidade monocromática é baseada em coisas externas e artificial. Artificial porque as pessoas são naturalmente diferentes uma das outras,
Naturalmente, nós somos diferentes uma das outras. Nós temos pensamentos diferentes, nós somos pessoas que fazemos coisas diferentes. Por isso que essa unidade monocromática ela se torna uma unidade artificial, externa e artificial. Suponha que você tem um grupo de 100 pessoas e entre elas sabemos que há diferenças, porque a gente sabe que as diferenças podem ser diferenças físicas, né? Pessoas altas, baixas, magros, gordos, brancos, negros, com os olhos verdes, castanhos, azuis, e também com cabelo encaracolado, cabelo mais crespo, mais liso. Então, a gente vê que tem diferenças sociais também, pessoa com poder aquisitivo melhor e que pessoas mais ricas, mais pobres, também tem diferenças culturais, pessoas que tem aqueles que são escolarizados, também tem os iletrados, entre outras muitas características. Então é impossível que todas as pessoas tenham a mesma opinião sobre tudo. Também é impossível que as pessoas façam tudo do mesmo jeito e gostem da mesma coisa. Mesmo que as pessoas se empenhem no máximo para poder chegar a essa unidade, né? A gente sabe que se ela chegar o mais próximo ali, essa unidade é uma unidade artificial. Então, quando isso acontece, não traz tranquilidade ao nosso coração. Não traz tranquilidade aos corações das pessoas. Né? Surgem rachaduras, na unidade monocromática surgem rachaduras e as diferenças elas começam a aparecer. Então surgem acusações de hipocrisia, de fraqueza. Então, olha, fulano fez aquilo, fulano ele assiste aquela série, olha, fulano assiste aquele canal de TV, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, né? Esse tipo de unidade não é edificante, porque não respeita e não explora as diferenças individuais para fortalecer a unidade do grupo. É uma união artificial, superficial, é uma união, além de ser artificial e superficial, ela é passageira, hipócrita, que não edifica. Então, essa unidade é desagradável a Deus. Então, essa unidade é baseada em coisas externas e produz vários resultados negativos. Eu coloquei aqui alguns resultados negativos, acompanhe comigo. A unidade monocromática abre oportunidade para que a igreja se transforme em um grupo facilmente maleável para fins nada piedoso, como políticos. Então, todos devem votar no candidato X, todos devem sintonizar na TV Y e assim por diante, né? Tem até a igreja que leva o seu candidato lá para poder é, é, alcançar votos, angariar votos. Então, tem igrejas que levam o candidato lá e o púlpito ele vira uma promoção do candidato. Então, para que os irmãos, todos os irmãos votem nesse candidato. E se você não votar, você está saindo fora do padrão. Você tem que votar nesse candidato, porque os pensamentos desse candidato eles são pensamentos cristãos, né? Então você precisa votar nesse candidato. Bom, a unidade monocromática abre a porta para que irmãos que destoem, mesmo que só um pouquinho dessa uniformidade, sejam considerados irmãos infiéis, indecisos, irmãos fracos, mesmo que tenham uma forte comunhão com Cristo, esse irmão ele está saindo fora, está destoando. A unidade monocromática é desagradável a Deus porque se baseia em regras que ele não estabeleceu em sua palavra. A unidade monocromática não é funcional, pois ela não permite a devida articulação dos membros diferentes destinados a cumprir funções diferentes do corpo de Cristo.
Então nós precisamos reconhecer, né, as diferenças, precisamos reconhecer que as diferenças são dádiva divina a cada pessoa. Deus concedeu a cada pessoa que ela seja diferente, que tenha dons diferentes. Isso é o passo importante para honrar a unidade que começa em Deus, o Criador da Igreja, e é promovida por Jesus Cristo, o seu resgatador. A unidade existente na Igreja de Cristo não anula a diversidade existente entre os membros. Existe a unidade, mas também temos que saber que há diversidade, porque as pessoas são diferentes. Quando cada cristão é capaz de reconhecer suas peculiaridades e colocá-las a serviço de Deus e do próximo, a igreja vive uma unidade verdadeira que glorifica a Deus. No nosso tópico número 2, vamos falar sobre diferentes unidos pelo amor. Então o apóstolo Paulo ele afirma que o amor é o vínculo da perfeição. Está escrito aqui na tela, o amor é o vínculo da perfeição. E lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 14, diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O vínculo que nos une não é externo, mas interno. Não somos unidos porque temos as mesmas posições políticas. A igreja não é um partido político. Nós não somos unidos porque usamos as mesmas roupas ou porque temos a mesma preferência num time de futebol. A igreja não é uma torcida organizada, né? Nós somos unidos por Deus que nos colocou por meio de Cristo em um só corpo. Então ficamos vinculados uns aos outros pelo amor. O amor, ele é uma força de união muito maior do que todas as diferenças que podem nos separar. O amor é aquilo que nos faz avançar para a meta estabelecida para a vida cristã, que é a perfeição. Eu não estou dizendo aqui que todos nós somos perfeitos, né? Individual ou coletivamente. Mas o amor nos faz avançar para a maturidade cristã, né? Seremos na glória, seremos perfeitos. Então Deus vai nos aperfeiçoando aos poucos. E acompanhe comigo o que o apóstolo Paulo afirma. A unidade da igreja provém do Espírito. Está escrito de cinza aqui na tela. A unidade da igreja provém do Espírito. E lá em Efésios 4:3 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós temos que criar a unidade com coisas internas, né? Não temos que criar a unidade com coisas externas e superficiais, porque ela provém do Espírito, a unidade interna. Ela provém do Espírito. E Cristo também nos ensina sobre a unidade orgânica da igreja, essa unidade interna. Em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então nós somos unidos uns aos outros na medida em que somos unidos em Cristo. Somos unidos uns aos outros na medida em que somos unidos em Cristo. Observe que a unidade existente entre os cristãos não é externa e artificial, e sim interna e orgânica. Então a nossa unidade, ela não é externa e artificial, mas interna e orgânica, baseada na pessoa de Cristo, na obra do Espírito e no amor. O nosso
nosso tópico número 3 fala sobre unidade na diversidade. Então, quando a mentalidade de pessoas tentam nos convencer de que a participação em um grupo cristão exige a anulação da individualidade, ou seja, quando as diferenças individuais são fortemente combatidas ou ignoradas, isso afronta a soberania do Criador que nos fez diferente. Então, outro problema com essa postura é que ela favorece o surgimento de líderes personalistas que se esforçam por impor suas características individuais a todo o grupo. E temos visto isto acontecendo dentro da nossa casa quando ligamos a televisão. A gente vê aqueles pastores em determinados canais que usam a mesma roupa, eles imitam a voz da sua personalidade, do seu líder, e tenta convencer as pessoas a fazerem o que eles planejaram, né? Existe uma estratégia por trás disso. Talvez na maioria desses canais que vocês, as pessoas, a gente passa às vezes e vê, são são pregações que exploram as pessoas, eu estou falando em dinheiro, fazem as pessoas darem tudo e prometendo um retorno de casas, de carros, também de cura, né? Fazendo com que eles tenham poder para poder para dar isso para as pessoas, usando a palavra de Deus para que as pessoas alcancem isso, empresários conquistando, levantando as suas empresas, construindo outras empresas e assim por diante. Então eles criam uma estratégia, um objetivo com uma unidade monocromática para poder tentar também enganar as pessoas, influenciar outras pessoas que acabam também enganando outras pessoas. Então, vai surgir pregadores falando e gesticulando como os famosos pregadores da TV. Nesse tipo de igreja aparecem sim esses líderes que não vão delegar funções para aquelas pessoas que não concordem com eles nos mínimos detalhes, né? Então, a rica diversidade, ela é atropelada nesse momento, né? Se você destoar desse padrão, você é atropelado. A sua diversidade, o seu jeito, ele é atropelado. Você não pode ser dessa forma. Você tem que ser igual. Você tem que pregar igual. Você tem que pregar sobre isso. Você tem que fazer tudo com uma estratégia de ser o mais próximo aí possível de tudo isso. Como aprendemos, a inserção do cristão no corpo de Cristo não requer que sua individualidade ela seja apagada. A inserção do cristão no corpo de Cristo, não requer que sua individualidade seja apagada. Acompanhe comigo a leitura. 1 Coríntios 12, capítulo 12, os versículos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo é um. A unidade entre os crentes não é alcançada tornando-os iguais. A unidade dos crentes ela não vai ser alcançada porque tem que tornar todas as pessoas iguais e fazerem as mesmas coisas, né? A unidade ela é alcançada entre todos porque todos os crentes estão em Cristo. Todos os crentes fazem parte do corpo de Cristo, né? Embora haja diversidade de dons dados pelo Espírito,
pelo mesmo Espírito são todos os crentes batizados em um só corpo. Continuando aqui, nos versículos 14 a 16. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Por que não sou mão? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertence ao corpo, e por isso deixa de fazer parte do corpo. Vamos ler aqui o 17 também. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, dos versículos aqui do 14 ao 17, Paulo ele ilustra a importância de cada membro individual para a unidade do único corpo, fazendo um paralelo com o corpo humano. Então, o corpo humano, ele necessita de pé, o corpo humano ele necessita de mão. Paulo ele faz um paralelo, né? O corpo humano com a igreja. Né? Então, o corpo necessita do pé, de mão, do ouvido, do olho, do nariz, para funcionar adequadamente. Então, cada membro ele contribui para a saúde do corpo. Né? Continuando aqui no versículo 18, 19 e 20. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Então, o corpo de Cristo ele é harmonioso e abençoado pelo devido exercício individual de cada um de seus membros. Então, Deus ele estabelece ali na igreja que cada um tem os seus dons e esses dons servem para você servir na igreja. Eu vejo na igreja as pessoas que fazem parte da música, né, do louvor, que tocam instrumentos. Tem outros irmãos que são diáconos na igreja, servem os irmãos e zelam pela igreja, outros presbíteros no conselho, que também trabalham ali na administração da igreja, membros uns orando pelos outros, né? Tem aquela equipe da biblioteca, a equipe da reunião de oração, tem as sociedades internas dentro da nossa igreja, a União Presbiteriana de Homens, tem a SAF, tem a UMP, a UPA, a UCP, sociedades internas da nossa igreja, tem os ministérios da nossa igreja, né? Nossa igreja presbiteriana de Vila Bonilha, tem o Bem-Estar e Vida, que são atividades físicas, a atividade física que a professora faz com os idosos. Tem também a Arte e Vida, que é um artesanato que uma irmã trabalha com as pessoas no artesanato, mas sempre levando a mensagem, a palavra de Deus. Então, tudo que fazemos ali na igreja faz parte do corpo de Cristo. As pessoas fazem parte do corpo de Cristo porque elas trabalham com um único objetivo, né? O único objetivo, o amor ao próximo, o amor a Deus, levar a mensagem. São coisas que estão unidas às atividades que são atividades do corpo de Cristo. Conclusão da nossa lição. Nós concluímos a nossa lição afirmando que a legítima unidade cristã é produzida pelo Espírito por meio do amor. Então essa unidade é orgânica, ligando todos os ramos à videira verdadeira e entre si é articulada, ligando todos os membros do corpo à cabeça e permitindo que cada membro cumpra a sua própria função. Então a Igreja de Cristo ela é abençoada tanto pela unidade quanto pela diversidade de seus membros. A unidade de Cristo é uma bênção porque nos fortalece. Ela supre as nossas necessidades, corrige as nossas falhas e nos estimula na jornada cristã rumo à plena maturidade em Cristo.
Então, a individualidade é uma bênção porque enriquece e dinamiza a unidade entre os cristãos, e a diversidade também é uma bênção de Deus, porque as pessoas são diferentes e fazem coisas diferentes e Deus deu dons diferentes às pessoas. Que possamos colocar nossos dons a serviço de Deus em nossa igreja. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos por esta unidade em que fazemos parte do corpo de Cristo. Mas também nós te agradecemos pela diversidade, Senhor, de pensamentos, diversidade de algo que gostamos, que é diferente entre as pessoas, mas que também são bênçãos que o Senhor assim nos fez, Pai. Eu te agradeço por este dia, que o Senhor continue nos acompanhando, Senhor, nos dê força para estar hoje no culto à noite. Abençoa esse culto, Senhor, e que a tua palavra seja trazida, Senhor, através do teu servo e os atos litúrgicos da nossa igreja também, Senhor, sejam para a honra e glória do Senhor, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, irmãos.